Olá, cuidadores da própria saúde! Você já viu o título desse vídeo, né? Pois bem, ontem, domingo, né, um amigo meu mandou através do WhatsApp uma informação de que o Fantástico falaria sobre a ozonioterapia. Eu fiquei toda contente, toda feliz, já que eu não tenho televisão em casa, né, e não assisto a rede bobo de manipulação, não assisto. Eu fui no YouTube, né? Eu falei, bem, vai falar sobre a ozonioterapia, é um assunto que me interessa muito. Fui num canal que passa a rede bobo de televisão ao vivo e comecei, né, a assistir o Fantástico todo. O programa quase que terminando foi passar a matéria da ozonioterapia. Foi uma decepção muito grande aquela matéria. Eu não sei se você viu, mas com certeza depois desse vídeo, se você não viu, procure aí no YouTube, você vai ficar assim de boca aberta, de queixo caído, a forma que eles tentam manipular o tratamento alternativo, que é através da medicina da natureza. E o Fantástico começa dizendo sobre a ozonioterapia, que há promessas de cura sem nenhuma comprovação científica. Depois o repórter diz que essas promessas de curas aí tá tudo na internet. Somente na internet, né? Nada de estudos científicos que comprovem estas curas. Em seguida, a entrevista com médicos, eles dizem que tem sérios efeitos colaterais o uso da ozonioterapia no combate de doenças. E os pacientes que procuram o tratamento através da ozonioterapia, os profissionais estão usando eles como cobaia para as suas ideias e hipóteses, ou seja, o achismo é o que eu acho que vai te curar, mas não tem comprovação nenhuma que te cure. Mas então nós vamos ver o outro lado da moeda que o Fantástico não apresentou aos seus telespectadores. O que é a ozonioterapia? É uma terapia que utiliza o gás ozônio misturado a moléculas de oxigênio no nosso organismo, como tratamento complementar de diversas doenças. Onde nós encontramos o ozônio? Bem, ele está presente na natureza, então por isso ele não pode ser patenteado. O ozônio, ele é antiviral, antimicrobiano e antifúngico também. Ele tem um poder enorme de retardar o processo de envelhecimento no nosso corpo. Praticamente todas as bactérias, elas são sensíveis ao ozônio. Isto acontece porque o oxigênio, ele é simplesmente indispensável para a vida. Na base de toda doença existe primeiramente a deficiência de oxigenação celular. Para ficar mais claro, quando você tem um câncer, ele só consegue crescer e se desenvolver em meios sem oxigênio. Quando uma célula morre, ela fica primeiramente pobre e deficiente de captação de oxigênio. Uma infecção, ela só sobrevive sem oxigênio ou em células com pouca oxigenação. Quando há uma baixa de oxigênio funcional no nosso organismo, acaba levando a uma diminuição do sistema antioxidante e a um aumento da produção de radicais livres, causando assim a geração de doenças degenerativas, como por exemplo o Alzheimer e o envelhecimento prematuro. A melhor forma de prevenir todos esses prejuízos no nosso organismo é buscando a otimização da utilização do oxigênio. A ozonioterapia, ela tem o poder de aumentar a capacidade oxigenativa de literalmente todas as células do nosso corpo. Em 1929, 40 autores, chefes de medicinas de importantes hospitais dos Estados Unidos listaram 114 doenças que podem ser tratadas com o ozônio. Entre elas, diabetes, hipertensão, infecções, cirurgias, lesões, câncer, doenças neurológicas, acnes e até na estética. Ajuda também auxiliando para reduzir os efeitos da quimioterapia e da radioterapia. Novas aplicações vêm surgindo e o seu uso tem sido ampliado para outros tipos de doenças, do transtorno do espectro autista, acidente vascular isquêmicos, a esclerose múltipla. E a ozonioterapia, ela não é só usada como tratamento destas doenças, mas para prevenção também. Se
pesquisarmos na literatura médica que está disponível tanto para médicos ou outro profissional na área de saúde, são atualmente mais de 560 mil citações do uso do ozônio. Agora a pergunta que não quer calar: por que no Brasil os profissionais na área de saúde eles não podem ser ensinados e nem divulgar a terapia do ozônio? Nós temos exemplo do maior atleta que o mundo já teve, o Lance Armstrong. Ele é ganhador da considerada prova mais difícil do mundo, que é o Tour de France. Ele ganhou por 7 vezes seguidas. E sabe qual que é o segredo? Ele estava com tumor nos testículos, isso mesmo, e mesmo assim ele participava das provas e ganhava. E o médico dele fazia o tratamento com a ozonioterapia, que é uma das responsáveis em aumentar a capacidade física do corpo humano. Em um documentário, a doutora Maria Gadelha Serra, é presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, desabafou: quantas pessoas precisarão ter suas pernas amputadas? Quantas precisarão fazer cirurgia de coluna e joelho sem necessidade? E quantas pessoas terão que morrer por infecção hospitalar por não ter acesso a ozonioterapia? Esses foram os principais questionamentos que a doutora fez. Esta entidade ela luta desde 2006 para que a ozonioterapia seja reconhecida como procedimento médico legítimo no Brasil. A exemplo já de uma boa parte que acontece na Europa, na Ásia, na América Latina e em mais de 32 estados norte-americanos. Na Rússia, onde o ozônio é utilizado em todos os hospitais governamentais. Na Cuba também já existem hospitais do SUS tratando com a ozonioterapia. O tratamento com a ozonioterapia é uma técnica bem barata, onde os gastos eles são bem reduzidos, em vista de tratamentos com os remédios, que além de gerar bilhões de lucros à indústria da doença, o SUS vai economizar muito dinheiro e não terá tantos efeitos colaterais no corpo humano. Outro exemplo também do uso da ozonioterapia foi no ano de 1914 ao ano de 1918, na Primeira Guerra Mundial. Os médicos alemães e ingleses utilizavam ozônio para o tratamento de ferida dos soldados, conforme já publicado na revista The Lancet. Então, não é uma técnica experimental. No caso, aqui no Brasil pode até ser, mas fora, em muitos países, não é mais uma técnica experimental. Aqui no Brasil, de acordo com um advogado que foi entrevistado no programa do Fantástico, médicos que oferecerem tratamento com ozonioterapia podem estar cometendo crime de estelionato. A ozonioterapia ela pode ser aplicada de várias maneiras, incluindo a aplicação tópica de óleos ozonizados, a insuflação de gás em regiões corporais doentes e a injeção da mistura de oxigênio e ozônio em pontos dolorosos. Tem também a hidrozonioterapia. O que é? É através da autohemoterapia, maior ou menor, que consiste em retirar o sangue, no caso do paciente, e injetar esse sangue ozonizado no próprio corpo. É importante que esta técnica ela seja realizada depois de uma avaliação criteriosa do paciente, pois o tratamento ele só terá sucesso se for bem conduzido por um profissional qualificado. Então, para finalizar esse vídeo, torçamos para que a ozonioterapia aqui no Brasil ela saia do campo experimental para a realidade, que não abranja só a odontologia, porque os dentistas usam a técnica da ozonioterapia para a saúde bucal, mas nós não somos formados só de boca, né? Nós temos um conjunto todo aqui no nosso corpo que tem necessidade, principalmente do tratamento. Desde que nós tenhamos a nossa saúde restabelecida, o que for necessário e que for bom para nós devemos procurar. Porque não basta só viver, nós temos que ter qualidade de vida. Eu vou deixar aqui abaixo o link do canal da Associação Brasileira da Ozonioterapia e o link de alguns artigos sobre ozonioterapia também. E se você assistiu a matéria do Fantástico, deixa aqui abaixo nos comentários se você concorda ou não concorda, que eu terei o maior prazer de estar lendo, respondendo e respeitarei também o seu ponto de vista. Então, espero que você tenha gostado de mais desse vídeo.
Aquele beijo e até a próxima, se assim Deus permitir.